Olá, meu nome é Letícia, eu sou pesquisadora do grupo do professor Aguinaldo Lopes da Silva Filho e vou apresentar para vocês o nosso estudo observacional de validação clínica de biomarcadores prognósticos em mulheres com câncer de ovário. O câncer de ovário, apesar de não ser dos tumores ginecológicos o mais incidente entre as mulheres, ocupando a oitava posição entre os tipos de câncer, a gente tem entre uma doença extremamente insidiosa, resultando os maiores índices de morte. O tipo seroso de alto grau representa em torno de 70% de casos e 80% das mortes identificadas em mulheres com câncer de ovário. A sua agressividade e rápida progressão, aliada à instabilidade genética, resulta um mau prognóstico para esses pacientes. Além disso, 30% ou em torno disso, de 20 a 30% das pacientes são naturalmente resistentes à quimioterapia à base de platina, e de modo que a identificação de novos biomarcadores e uma medicina mais personalizada para o tratamento das mulheres afetadas pode trazer uma boa expectativa de vida para elas. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi realizar a validação de um conjunto de biomarcadores prognósticos em pacientes com câncer de ovário, demonstrando a concordância desse conjunto de biomarcadores e um sistema inteligente de predição do prognóstico com os desfechos clínicos observados em dados de mundo real dessas pacientes. As etapas do nosso estudo consistiu inicialmente na prospecção de biomarcadores, que foi feita na primeira fase do estudo, onde a gente fez o depósito da patente referente à proteção dessa tecnologia e propriamente, de maneira mais propriamente dita nesse estudo, nós estamos fazendo a validação analítica do painel de biomarcadores, bem como do algoritmo de predição dos desfechos clínicos, utilizando a amostra de material oriundo da parafina, oriundo das cirurgias, porém material parafinado. A terceira fase do estudo consistiu, então, numa estatística de concordância entre o sistema de predição e dados de mundo real das pacientes com as suas respostas clínicas observadas, que a gente, então, nomeou estudo de validação analítica do produto. Bem, o estudo consistia em recrutamento das pacientes após aprovação no comitê de ética, obtenção do tecido tumoral em amostras parafinadas, já validada a tecnologia na fase 2 do estudo, extração de ácidos nucleicos dessas amostras, análise do perfil de expressão gênica e, em seguida, análise de predição utilizando o nosso sistema de inteligência artificial. Em seguida, por se tratar de um estudo prospectivo, nós fizemos um duplo cego, de modo que foi feita uma estatística de concordância entre a predição feita pelo algoritmo e os dados de mundo real dessas pacientes, como elas haviam se comportado na prática clínica em relação à resposta ao tratamento quimioterápico. Bom, em relação à sobrevida da casuística recrutada, das 18 pacientes que participaram do estudo de concordância, a gente observa que as pacientes que apresentam resistência à platina, elas apresentam menor sobrevida, com diferença estatisticamente significativa entre o grupo que apresenta sensibilidade à platina, o que já é esperado na literatura. Mulheres sensíveis respondem melhor ao tratamento e, portanto, tem maior sobrevida. Então, a gente avaliou como o perfil de expressão dos genes que a gente estava estudando, eles impactavam em relação à resistência à platina e em relação à sobrevida, e nós observamos diferenças estatisticamente significativas em relação ao gene caspase 8 e a maior sobrevida das pacientes que superexpressavam esse gene. Bom, então
uma estatística de concordância entre as taxas de sobrevida real dessas pacientes e as taxas de sobrevida predita pelo sistema de inteligência artificial. E a gente observou 100% de acertos em relação à taxa de sobrevida, e ao fazermos a mesma predição em relação às pacientes que respondem que têm benefício ao tratamento quimioterápico e as pacientes que não têm benefício ao tratamento quimioterápico e o sistema de predição, a gente observou que 72%, 72,2% era a taxa de acerto de maneira preditiva do nosso sistema. Então, embora os genes não tivessem demonstrado diferença entre os perfis de expressão gênica e o fator resistência ou benefício ao tratamento à base de platina, o algoritmo de predição criado, ele era capaz de identificar essas pacientes com concordância na ordem de 72%, de modo que a avaliação prognóstica e preditiva para o câncer de ovário estava demonstrada através do nosso algoritmo de predição. E essas diferenças observadas poderiam ser relacionadas ao fato que a predição prognóstica e preditiva ela tem um aspecto multifatorial. Então, laudos gerados pelo nosso sistema, eles podem servir como uma ferramenta de apoio à decisão clínica de oncologistas para o tratamento quimioterápico. Além disso, o know-how desenvolvido nesse estudo pode ser usado para desenvolver outros algoritmos preditivos para outros tipos de câncer. E embora o Ovarian Tags tenha demonstrado um forte potencial como uma ferramenta preditiva e diagnóstica, uma validação clínica no estudo multicêntrico, com o maior número de pacientes, é imprescindível para a inclusão dessa tecnologia na prática clínica. Esse é a nossa equipe, doutor Aguinaldo e os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento da tecnologia. Essas foram as referências que nós utilizamos para desenvolvimento do projeto, e as instituições participantes foram o FMG, a Fundação Ezequiel Dias, a UFMG e a startup Oncotec, através desse projeto apoiado pela FAPEMIG. Muito obrigada.